E aqui nós temos uma história, irmãos, que ela traz um resumo das duas maiores viagens da eternidade. A primeira delas é a viagem de Deus para nós. A viagem para que Ele esteja conosco. E a segunda viagem é a viagem simbolizada por esses magos que vieram do Oriente, que é para estarmos com Ele. São dois encontros que precisam acontecer e que aconteceu. Jesus veio. Falta a volta. Quantos estão indo a Ele? Quantos estão se encontrando com Ele? E esses magos aqui, eles trazem uma representação dos gentios, uma representação das pessoas que são fora do povo judeu, um povo que não caminhava com Deus, mas que tinha um coração voltado também à religiosidade e a Deus. E a chegada do rei não passou despercebida para esse povo. Claro que eles perceberam que alguma coisa estava acontecendo nessa terra. Os magos faziam perguntas, Herodes fez perguntas, havia muitas indagações na época para saber o que estava acontecendo. E Jesus, diz o texto, nasceu naqueles dias de Herodes. E aqui no Novo Testamento, irmãos, ele fala de 4 Herodes, sabia? Tem 4 Herodes no Novo Testamento, e precisamos saber qual é esse Herodes que ele está falando aqui. Esses 4 Herodes aqui, o primeiro Herodes foi o Herodes o Grande. O segundo Herodes, Antipas, filho desse primeiro, o grande, foi aquele que prendeu João Batista e matou. O Herodes Agripa I foi aquele que mandou matar Tiago, que prendeu Pedro numa cela de segurança máxima, né? Porque ele queria matá-lo depois e acabou morrendo comido de vermes. E o quarto é o Herodes Agripa II, que é aquele que esteve presente quando Paulo estava fazendo aquele discurso e disse lá em Cesareia Marítima, disse: por pouco tu vais me convencer a me converter a essas letras aí, por pouco ou por muito, importa que você use a palavra, né? Paulo respondeu para ele. Mas aqui, é esse último aqui que a gente quer reportar, a mensagem que precisa de uma decisão. Nós falamos de 3 coisas: rejeição, lembra ainda? Indiferença e a adoração. E a primeira coisa foi a rejeição e a hostilidade. Nesse verso 3 diz: tendo ouvido isto. Isto o quê? O que eles ouviram? O que os magos estavam falando ali com Herodes, que deixou Herodes tão perturbado? Ora, ele só perguntou: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Se pararmos para pensar, irmãos, o que tem de mais nessa pergunta para esse homem ficar tão assustado? O que tem de mais numa pergunta que parece que não tem nada a ver, para mexer com a estrutura de um rei, para se preocupar com um menino, que não sabe lá que menino é esse? E aqui nós vemos que o texto mostra que não foi só Herodes que perturbou. O texto fala que toda Jerusalém, ele enfatiza, toda Jerusalém ficou agitada, ficou perturbada com essa informação. Agora, como que nós vamos entender isso? Entendendo quem é Herodes. Quem é esse homem que ficou dessa forma transtornado? Eu vou fazer um resumo rápido, só para os irmãos terem noção por que ele ficou tão transtornado com essa informação. Depois a gente entra na mensagem propriamente dita, uma parte mais histórica. Esse Herodes, ele era filho de Anteparto, que nasceu em Ascalon, no sul de Israel. Esse homem era edumeu, descendente de Esaú, e tinha um parentesco lá com os judeus. Ele foi nomeado no Senado romano como rei de Israel, e no ano 37 antes de Jesus, chamado rei dos judeus, ele era um político, um empreendedor, ele era um grande construtor, e ele fazia tudo para ganhar o coração dos judeus, impressionar César de Roma. Ele fazia grandes obras, construções dentro de Israel. E mais do que isso, irmãos, ele restaurou o segundo templo, ampliou, fez um negócio bonito, bacana para impressionar, como se fosse um palácio religioso para a humanidade. Esse mesmo
Herodes, que estava fazendo todo esse projeto para fazer o seu nome grande, ele não pôde concluir isso. Está lá em João 2,20, que quando Jesus foi questionado que derrubava o templo, ele disse, mas como? Isso aqui demorou 46 anos para construir, então ele não concluiu o templo. Este rei construiu o porto de Cesareia, que abriu também a frente comercial de Israel com o mundo. Foi um negócio extraordinário na época, para que o comércio rolasse lá com os países vizinhos. Ele construiu a fortaleza de Massada, ali no Mar Morto, próximo do Mar Morto, onde acolheu mais de 3.000 judeus naquela época da grande perseguição do ano 70, da invasão do general Tiro sobre Jerusalém. Ele também construiu a fortaleza de Antônia, onde Jesus foi julgado. Esse mesmo Herodes, construtor, ele tinha uma marca, irmãos, era a obsessão pelo poder.